Boa tarde para todo mundo. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu sou a Isabela, faço parte da comissão organizadora da Semana de História e hoje eu vou mediar a nossa primeira mesa de alunos. Hoje nós vamos ter 3 apresentações. Vamos ter a apresentação da Núbia Rodrigues. A Núbia faz parte do programa de pós-graduação da FRJ. O tema do trabalho dela é Educação em Pauta, a democratização do conhecimento e sua contribuição para o ensino antirracista, um estudo comparativo entre os estados do Rio de Janeiro e da Paraíba, entre 2003 e 2013. Também vamos contar com Felipe Antunes. O Felipe faz parte do programa de pós-graduação da UF e o tema dele é Para Além do Império, o mercantilismo inglês e a representação dos ibéricos, entre 1688 e 1713. Também vamos ter o Tomás Bartolo. Tomás faz parte da graduação da PUC e o tema da sua pesquisa é Escrita e Narrativa, Guerra e Paz e os Limites da História. Então, eu vou passar agora a palavra para o Tomás. Qualquer pergunta pode ser feita pelo chat, que a gente vai estar recolhendo e no final das apresentações a gente vai abrir para as perguntas, tá bom? Uma ótima apresentação para todos. Só pergunta com a coisa de PowerPoint, se tem como habilitar o share screen. Já está habilitado. Obrigadão, Isa. Só vou fazer aqui, então. Espera aí. Tá todo mundo vendo direitinho, só para eu confirmar? Sim. Sim, Show. Só vou pedir para que todos fechem, por favor, o microfone enquanto o Tomás está apresentando, por favor. Tá, então, bem, já vou começar, então, vamos lá. Escrita e Narrativa, Guerra e Paz e os Limites da História é uma pesquisa orientada pelo professor Eduardo Wright Cardoso, que começou a partir de debates iniciados no PIBIC, projeto também capitaneado pelo meu orientador. Acho necessário destacar que a monografia ainda está em desenvolvimento, sendo assim, acho que ela encontra lacunas normais de um trabalho que ainda é incompleto. A apresentação da Semana de História abordará as críticas feitas por Tolstói em Guerra e Paz, a historiografia do final do século XVIII e do século XIX, momento no qual ela está lutando para se afirmar enquanto uma ciência acadêmica. Apresentarei a originalidade de seus questionamentos e de que maneira ela está inserida no debate historiográfico do período. Com isso, mostrarei o porquê de o autor ter formulado uma opinião tão singular e fascinantemente contraditória sobre a história. O fio condutor da minha pesquisa e da minha apresentação será a própria obra de Tolstói, Guerra e Paz, com análise de trechos e partes específicas do romance. Mas, obviamente, tal análise se pautará por referenciais teóricos que nos ajudam a pensar tanto Tolstói quanto os contextos dessa historiografia do final do século XVIII e do século XIX. Autores como Hayden White, Isaiah Berlin, Karl Lovett, Nietzsche, entre outros que ainda lerei, serão os fios condutores da minha reflexão. Num primeiro momento, eu mostrarei o contexto que levou Tolstói a escrever Guerra e Paz, abordando a sua frustração com a história. Farei um panorama geral das intenções do autor por trás do romance e seus objetivos com a obra. Todo o romance histórico de Tolstói serve para desconstruir temáticas que são recorrentes da historiografia objetiva, mostrando as contradições por trás do objetivo da história se tornar uma ciência. Num segundo momento, apresentarei o quão singular é a visão de história apresentada pelo autor, tomando como base o ensaio de Isaiah Berlin, O Ouriço e a Raposa, de 1953, para mostrar o próprio conflito interno do autor, que levou ele a formular uma visão tão singular e única sobre a história e por tabelas críticas tão originais sobre as diversas filosofias de história desse período. E num terceiro momento, o último da apresentação, contrastarei a visão do autor com a de outros pensadores de seu século que se propuseram a pensar a historiografia. Com isso, ressaltarei o quão singular foi a crítica feita em Guerra e Paz. O Russo, obviamente, ele não foi o único a criticar os rumos da história de seu tempo, mas foi ele que fez uma das análises mais originais sobre os limites por trás dessa nova história. Guerra e Paz tem a história centrada em 3 famílias da nobreza russa, Bolkonsky, Bezukov e Rostov, perdão pelo meu russo, mostrando o impacto da invasão de Napoleão ao país e o quanto isso impactou na vida da sociedade russa. Mas Guerra e Paz aborda diversas questões, diversos temas, mas como um todo o romance trata sobre um mesmo assunto, as similaridades entre os tempos de guerra e paz. Mas, além de ser um notável romance, Guerra e Paz me interessa especificamente pela sua crítica tão original à historiografia.
Como muito bem aponta Hayden White no artigo Contra o Realismo Histórico, o romance, ao longo de toda a sua trama, faz uma constante desconstrução da historiografia oitocentista, apresentando seus limites inevitáveis na tentativa de se afirmar enquanto ciência. A estrutura de um romance histórico, essa narrativa ficcional que se entrelaça com fatos históricos, é utilizada pelo autor para desconstruir a ideologia da história de seu tempo. Tolstói não fez somente um romance histórico, mas sim um romance à luz de sua própria filosofia da história. Mas antes da gente entrar especificamente nessa visão defendida por Tolstói sobre como a história deveria ser escrita e pensada, eu acho que é preciso a gente entender as motivações que levaram o escritor a fazer uma crítica tão forte aos parâmetros presentes por trás dessa historiografia. O interesse de Tolstói em sua busca pela verdade histórica era praticamente obsessivo, né? Como os jovens de todas as gerações, ele era atormentado por dilemas que ultrapassavam séculos sem uma resposta definitiva. Mas o dilema que mais o atormentava e que mais nos interessa é por que os eventos históricos acontecem de uma determinada maneira e não de outra? E na sua busca por respostas aos seus questionamentos, ele se frustrou com o que era dito por teólogos e metafísicos cujas respostas lhe pareceram absurdas. E, sendo assim, somente a história poderia lhe dar respostas aos seus questionamentos. Essa busca por respostas empíricas, a partir das conexões históricas, finalmente seriam alcançadas para uma geração de intelectuais. Só que, todavia, a historiografia oitocentista e suas respostas foram insuficientes para o autor. E sua decepção é notável. Da forma com a qual era escrita, nunca teríamos respostas satisfatórias. A historiografia do século XIX coloca os eventos políticos e públicos como os mais importantes de todos, reduzindo os grandes acontecimentos como consequências diretas das ações de grandes personagens. Com isso, toda a história era centrada somente em figuras como Napoleão, César, reis e rainhas. E, para piorar, as questões internas e espirituais dos homens eram geralmente esquecidas ou relegadas a um segundo plano, né? E a ideia de que a história poderia e deveria ser científica é um lugar comum no século XIX. Porém, poucos foram os intelectuais que interpretaram ciência dentro da lógica existente nas ciências naturais, com as buscas por leis que dessem conta de uma tese. E Tolstói foi um desses pensadores que tentou buscar as leis por trás da história, compreender os movimentos, para onde ela ia, o seu sentido, etc. Só que o escritor russo também tinha noção de que se a história pretendia virar uma ciência, era necessário descobrir e formular suas verdadeiras leis. Só que é aqui que encontramos o ponto da originalidade de Guerra e Paz. Tolstói achava que estávamos muito longe de compreender o sentido por trás da história, de termos alguma capacidade de delimitar suas leis, para onde ela caminha, etc. E ao longo de todo o romance, eles mostram as inconsistências e falhas que os historiadores tiveram ao buscá-las. Ele desmonta de maneira muito didática as argumentações feitas pelos historiógrafos, apresentando de maneira muito clara as contradições e limites de uma história que pretendia se tornar científica. Para o escritor, nós somos parte de um grande esquema de acontecimentos, cuja compreensão está para muito além da nossa capacidade, nossa imaginação e habilidade para calcular. O que poderia ter sido se determinado acontecimento não tivesse acontecido é algo limitado. Ou seja, a historiografia, pela sua própria natureza de ser, da maneira com a qual ela é escrita e pensada, seria invariavelmente falha. E, segundo o autor, essa nova história, a história que pretendia se tornar uma ciência, é como um homem surdo que responde perguntas que ninguém fez. Os historiadores, ao acreditarem que somente uma ação individual move a história, não estão explicando nada. Eles simplesmente atribuem os eventos aos supostos poderes de uma pessoa importante. Acontecimentos históricos, guerras, revoluções que envolveram mais de 1 milhão de pessoas não podem ter sido causadas somente pela vontade de um único indivíduo. As causas são muitas, mas nenhuma delas pode ser a causa. E Tolstói, numa longa digressão em Guerra e Paz, aponta de maneira muito clara suas ponderações e questionamentos a essa historiografia. Este trecho da obra de Guerra e Paz sintetiza muito dos pontos que ele questiona desta historiografia oitocentista. Para o autor, a razão humana é incapaz de dar um sentido para os acontecimentos históricos e continuará incapaz se ela continuar se pautando a sua escrita em torno dos grandes personagens desses heróis da história. Pela maneira com a qual ela é escrita e pensada, somos incapazes de determinar as leis por trás da história, de compreendermos a marcha dos acontecimentos e o seu sentido. E também é muito divertida e perceptível a maneira com qual ele trata Napoleão. Ele trata de maneira muito debochada, como alguém que está tão cego nos seus delírios de grandeza que acredita ter algum controle sobre a marcha da história.
A própria genialidade militar do Napoleão Bonaparte é questionada. Como ele mesmo afirma, não seria necessária aquela capacidade especial e superior chamada de genialidade que tanto gostam de atribuir a Napoleão. Sem contar a própria alfinetada que ele dá nos historiadores, mostrando como eles distorciam os fatos para aumentar a grandeza desses grandes personagens. E o pior, esses historiadores acreditavam na própria mentira que inventavam. E um último ponto que é bem interessante é que Napoleão, por se colocar como principal responsável e causador da guerra, como um agente que acelera os fatos históricos, acaba por se tornar culpado de todas as crueldades, injustiças e desastres que ocorreram e foram justificadas em seu nome. Na verdade, tais figuras para Tolstói não são importantes para a marcha dos acontecimentos, sendo somente culpada por todas essas crueldades, injustiças e desastres que ocorrem justificadas em seu nome. Napoleão carregará a culpa de ter atribuído a si toda a responsabilidade dos fatos. E, para piorar, encontrará alguma justificativa doentia que explique, justifique, né, as centenas de milhares de vidas perdidas que foram perdidas nessa guerra, nesse conflito. Para Tolstói, esses grandes homens, esses grandes personagens, não são nada mais nem nada menos do que escravos da história. Sendo assim, a partir do que foi exposto, nós podemos sintetizar a frustração de Tolstói em 5 pontos principais. Em primeiro lugar, para o autor, não somos capazes de dar um sentido para a história. No segundo lugar, a história somente foca nos grandes personagens, ignorando o homem comum. Em terceiro, é impossível que a historiografia se torne uma ciência, pois suas leis são impossíveis de serem determinadas. Em quarto lugar, o indivíduo não possui nenhuma influência sobre o desenrolar dos fatos históricos. E em quinto, a história para o autor somente foca nos eventos políticos, ignorando as questões internas e espirituais dos homens. E bem, Isaiah Berlin, no seu famoso Raposa, esse famoso Raposa foi muito bom, em seu famoso ensaio Ouriço e a Raposa, de 1953, tenta entender a originalidade por trás do pensamento de Tolstói, mostrando que estava por trás dessa singular visão do autor de Guerra e Paz sobre a história. A afirmação do poeta antigo Arquíloco é o ponto de partida para Berlin. Quando o grego afirmou que a raposa sabe várias coisas, mas o ouriço sabe muito sobre uma coisa, podemos interpretar tal observação como uma divisão bem definida que separam escritores, pensadores e suas respectivas formas de interpretar a realidade. Os ouriços relacionam tudo o que acontece a uma visão central de interpretar o mundo, procurando obsessivamente essa grande coisa que dá uma unidade formal para a realidade. Já as raposas entendem que a busca por uma visão global do mundo é uma questão, uma busca que está para além das capacidades do homem. E quando vamos pensar especificamente sobre Tolstói, a gente encontra uma dificuldade enorme de colocá-lo dentro dessa divisão específica. Para Berlin, isso é uma consequência direta das contradições do autor em apresentar suas visões, cujo exemplo mais notável é Guerra e Paz. O escritor russo era uma raposa por natureza. Como assim ele era uma raposa por natureza? Ele entendia que essa busca por uma visão global de mundo, que desse conta dos dilemas, a busca pelas questões, do sentido das marchas dos acontecimentos, era uma questão que ultrapassava as capacidades do homem. Porém, ele acreditava ser um ouriço, buscando obsessivamente essa resposta que dá uma unidade formal para interpretarmos a realidade. Ou seja, o que sua obra atingiu e tenta dizer são uma coisa, enquanto suas crenças e interpretação de mundo são outras. E tais contradições levaram o autor a ter uma formulação ímpar nas suas ponderações da historiografia do século XIX. E bem, tendo feito toda essa contextualização sobre Tolstói, suas visões de história, etc., vamos tentar fazer um panorama geral dessa historiografia. Karl Löwith, na obra O Sentido da História, apresenta uma análise muito singular sobre a origem dessa historiografia, sendo para ele uma continuidade, consequência direta da escatologia cristã. O foco aqui não será em concordar ou discordar da tese do autor, que é muito singular e muito própria, mas aproveitar do panorama que ele faz para entender o contexto no qual estava inserido Tolstói. Sua interpretação, a interpretação de Löwith, mesmo que isso não seja algo intencional, encontra diversos pontos de contato com as críticas que foram feitas em Guerra e Paz. O historiador alemão desenha um panorama geral muito interessante e que nos ajuda a entender a frustração do romancista russo com essa historiografia do século XIX. Löwith, ele entende o conceito de filosofia da história, esse termo criado por Voltaire, como o sentido de uma interpretação sistemática da história universal, de acordo com o princípio segundo o qual os acontecimentos históricos se unificam e dirigem para um sentido final. E, dentro dessa lógica, a história só terá sentido se houver um objetivo, uma finalidade. Ou seja, ela implica um objetivo ou metas finais que transcendem os próprios acontecimentos históricos, acontecimentos reais.
E a análise de Lovett, como foi dito, encontra diversos pontos de contato com Guerra e Paz, porque ambos os pensadores entendem que a história não dá respostas e nós somos incapazes de entender o seu sentido total e derradeiro. É algo que está para além da nossa compreensão. E Lovett apresenta de maneira muito didática os limites de uma história escatológica que se pauta na razão, né? A verdade de hoje é a mentira de amanhã, para se utilizar o ditado popular. E essa percepção nos dá uma base muito boa para compreendermos melhor aonde Tolstói queria chegar. Tolstói e Lovett achávamos que nós somos incapazes de definir o sentido da história, uma causa para os acontecimentos, por um simples motivo. Nós não temos como saber as potencialidades dos fatos históricos. E bem, tendo em vista todas essas singularidades de Tolstói e os principais pontos das suas críticas à historiografia do final do século XVIII e século XIX, momento no qual ela está se afirmando enquanto uma ciência, podemos agora contrastar a visão do autor com a de outros intelectuais que se propuseram pensar a historiografia dentro dessa visão mais tradicional e dos parâmetros que ele tanto criticava. Vamos assim dizer. Bem, Kant, em Ideia de uma História Universal de um Ponto de Vista Cosmopolita, um pequeno livrinho de 1784, apresenta 9 preposições sobre questões que precisam estar presentes por trás da escrita de uma história universal. E a tentativa de Kant em criar uma interpretação sistemática da história universal, de acordo com o princípio segundo o qual os acontecimentos históricos se unificam e dirigem para um sentido final, representa um extremo oposto da visão presente em Guerra e Paz. A busca por esse fio condutor e a história do homem sendo restringida somente por uma realização de um plano oculto da natureza para estabelecer uma constituição política são visões completamente antagônicas com a doutrina histórica defendida por Tolstói. E bem, mesmo que Guerra e Paz não apresente essa doutrina com diretrizes bem definidas sobre como a história deveria ser escrita e pensada, as críticas de Tolstói, do romancista russo, sobre os rumos da historiografia contrastam diretamente com o que é apresentado e defendido por Kant. O romancista russo, por mais que isso fosse um conflito interno para o autor, sabia que tais respostas sobre as leis da história, a compreensão desse fio condutor, a marcha dos acontecimentos, eram questões que estavam para além das capacidades do homem. E bem, considerações finais agora. Como eu já disse anteriormente, Tolstói não foi o único crítico dos rumos da historiografia oitocentista. Nietzsche, por exemplo, foi um pensador que criticava com ardor essa febre historicista que tomava conta do século XIX, também mostrando as incoerências por trás de uma história que pretendia se tornar uma ciência. Todavia, Tolstói, diferentemente de Nietzsche, não tentou chegar a dar uma resposta definitiva sobre como a história deveria ser escrita, né? O pensador alemão, em segundo as considerações intempestivas da história de 1874, ele fala que a história deveria servir à vida, ser útil para os homens, etc. Mas o romancista russo entendia que tal resposta era uma questão impossível de ser solucionada. Bem, Tolstói foi um crítico muito singular dessa produção historiográfica. E, não sendo acadêmico da área, eles nos apresentam uma perspectiva única de um romancista cético com as transformações da história em uma ciência. E, obviamente, sua análise contém limites que precisam ser apontados, às vezes uma ingenuidade, uma forçação de barra para mostrar o seu ponto. Porém, é inegável a pertinência de suas ponderações, principalmente dentro da originalidade do contexto histórico no qual ele estava inserido. Essas foram as referências bibliográficas dessa apresentação e era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigada, Tomás. Parabéns pelo seu trabalho. Lembrando, pessoal, qualquer comentário sobre a pesquisa ou pergunta, pode mandar no chat que a gente vai estar recolhendo, tá? Agora eu vou passar a palavra para o Felipe. Oi, pessoal. Boa tarde. Não sei se tá funcionando. Tá sim? Que eu ainda não consegui me ver aqui na apresentação. Eu vou tentar também compartilhar o slide. Deixa eu ver se eu consigo. Vocês estão vendo agora o slide? Sim. Ah, tá bom. Então, eu vou marcar aqui 20 minutos, né? O tempo máximo. Isso. Tá bem. Então, primeiramente, gente, eu queria agradecer a comissão, principalmente pela compreensão. Eu apresentaria o meu trabalho em outro dia, mas como eu sou, além de ser aluno da pós-graduação, e como foi apresentado, sou agora doutorando no PPGH da UF,
Eu também sou professor de ensino básico e, infelizmente, o dia que me colocaram, eu não poderia. Acho que até por isso o meu trabalho foge um pouco do tema da mesa da manhã, né? Então, imagino até que o pessoal aqui que tá vendo pudesse até estar esperando trabalhos relacionados ao tema da educação, que me interessa bastante também, até como não só como pesquisador, mas como professor. Mas, no caso, meu trabalho já é de história moderna e, por uma gentileza aí da comissão, fui colocado num dia que eu poderia. Então, vou tentar, apesar dessa situação, vou tentar fazer uma apresentação aqui breve da minha dissertação. Espero que no público tenham pessoas interessadas em história moderna e que possa ser útil para vocês, possa contribuir. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade. Vou dar início aqui apresentando primeiro aqui, em linhas gerais, o título, que é Para Além do Império, o Mercantilismo Inglês e a Representação dos Ibéricos, né, que foi o título da minha dissertação de mestrado, também no PPGH da UF. Foi orientado pelo professor Leonardo Marques, professor da UF, e começar aqui apontando por que fui estudar esse tema, por que esse recorte específico da representação dos ibéricos ao estudar o mercantilismo inglês, que é o seguinte, gente. Primeiro que esse tema do mercantilismo já foi muito debatido. Desde o século XVIII, final do século XVIII, começa a se falar no mercantil system, que começa lá com os fisiocratas franceses, depois é apropriado pelo Adam Smith, isso vai se popularizando, aí vem esse conceito do mercantilismo, e desde então uma série de contribuições da historiografia, várias vertentes diferentes, tentaram definir o mercantilismo. E, apesar das vários matizes diferentes, interpretações que ficam tentando pensar como que esse conceito pode ser pensado, pensar como que a gente pode definir, ou se não, ou se ele não é útil, várias abordagens diferentes, mas a questão é que, de maneira geral, predominou na historiografia uma visão que, com leituras diferentes, colocava o mercantilismo como um bloco homogêneo, como se houvesse uma espécie de consenso na literatura mercantilista. E essa leitura, ela vem sendo questionada por alguns autores, principalmente contribuições recentes que tentam repensar o mercantilismo a partir de uma visão que complexifica mais, pensa mais as nuances, e esse foi também um dos pontos de partida, que é pegar esse tema que já foi bastante debatido e, à luz das últimas contribuições, à luz de uma análise de alguns autores mercantilistas, nesse caso, do mercantilistas ingleses do final do século XVII e início do século XVIII, que foram os autores ali dos escritos que eu usei como fontes primárias, eu tentei repensar esse conceito do mercantilismo e tentando observar, no caso desse mercantilismo inglês, da virada do 17 para o 18, como as duas principais tendências políticas que existiam na Inglaterra naquele período, que estavam ali organizados em torno dos partidos Whig e Tory, como essas duas vertentes tinham ali, importante, apesar de todos estarem ali produzindo o que veio a ser chamado de literatura mercantilista, que, claro, é um termo posterior, né? Como que havia ali diferenças importantes e como a gente podia pensar essas diferenças, como caracterizar esse conceito de mercantilismo, tendo em vista essas diferenças. Então, esse é um dos motes ali que me levou a discutir. O outro é que essa discussão do mercantilismo, particularmente o mercantilismo inglês, está muito marcada na historiografia por uma visão anglocêntrica, digamos assim, muito voltada, ali centrada na Inglaterra, e isso reflete, na verdade, um problema mais geral da historiografia, que é a questão do nacionalismo metodológico, que, com certeza, o pessoal que já viu a discussão sobre história global já deve ter reconhecido esse termo, deve ter visto alguma discussão sobre isso, que agora vem ocorrendo uma crítica que não é nova, né, mas que vem se fortalecendo com esse crescimento do que é chamado de história global, colocando em xeque esse problema de nascença da historiografia, de ter essa visão muito centrada no Estado Nacional, nas fronteiras nacionais, e nesse caso do mercantilismo, isso é muito forte. Né? A maioria dos trabalhos clássicos estão sempre pensando
na realidade nacional, no mercantilismo, como se fosse um produto ali de condições estritamente nacionais. E esse era também um dos pontos que eu gostaria de, ao me engajar nessa pesquisa, eu busquei repensar, porque no caso do mercantilismo, em especial, ter essa abordagem para além das fronteiras nacionais, eu acredito que seja fundamental, porque apesar do mercantilismo ter uma faceta importante ali, que é dos autores pensando como o seu Estado nacional, aquele Estado em que ele estava inserido, poderia enriquecer, poderia atuar melhor no comércio, né, nas disputas econômicas, como a economia do seu país poderia ser beneficiada, mas, apesar dessa perspectiva, esses autores eles estavam sempre pensando política econômica, tendo em vista a situação internacional, tendo em vista as disputas que aconteciam num contexto de uma economia mundo, para usar o conceito do Brodel, depois do Wallerstein também, do Arrighi, que eu vou passar a usar como um quadro teórico ao longo da minha dissertação. Acho que ajuda bastante a pensar para além dessa questão da fronteira nacional. Eu acho que pensar o mercantilismo para além dessa fronteira nacional, desse nacionalismo metodológico, abre espaço para a gente ter novas percepções e perceber como a situação pode ser mais complexa e mais rica do que as abordagens clássicas, muitas vezes, apesar dos méritos dela, que elas tiveram, mas como a coisa podemos avançar ali em conhecer exatamente o que estava sendo debatido e aperfeiçoar o uso desse conceito, ter uma compreensão melhor do mercantilismo e desse período histórico em que ele é produzido, nessa literatura mercantilista. Então, além disso, um último mote, que aí tem a ver com a representação dos ibéricos, que é a questão dessa incorporação dos ibéricos, Portugal, Espanha, seus impérios, numa história que quase sempre é contada só a partir ali da perspectiva do Atlântico Norte, no caso, pensando muito mais na Inglaterra, na França, na Holanda, que de fato eram os países que tinham a economia mais pujante, ali, mais poderosas economicamente, politicamente, militarmente, já nesse período aí do final do 17, início do 18, esses países já estavam ali na dianteira da economia internacional e assumindo uma posição de hegemonia, disputando pela hegemonia dessa economia internacional, mas que a gente não pode perder de vista o quanto os ibéricos, principalmente pelas possessões americanas, eram fundamentais nesse xadrez que envolvia essas disputas, que estava ali por trás dessas disputas entre essas potências do noroeste europeu. Então, partindo desses motes, eu escolhi como tema exatamente a tentativa de observar, a partir de uma leitura da documentação inglesa, desses escritos de mercantilistas ingleses, escolhendo alguns dos principais expoentes ali das posições dos Tories e dos Whigs para alguns temas específicos, que foram bastante importantes, que mobilizaram a opinião pública inglesa do período, e tentar observar, a partir dessa leitura, como os impérios ibéricos e seus habitantes, tudo relacionado aos ibéricos, estava sendo retratado nesses textos. Tá? Então, por esse lado, a representação, e, ao mesmo tempo, identificar como essa representação gerava ali, era mobilizada no debate para que esses autores mercantilistas ingleses tirassem conclusões, passassem a defender certas posições, embasando seus argumentos a partir dessa experiência anterior ibérica. E eu pude perceber, ao fazer isso, aí, pular aqui os objetivos gerais, que eu mostro as fontes primárias que eu utilizo, que além desses autores mercantilistas ingleses, eu uso também o chamado Board of Trade, que era um jornal que publicou as discussões que eram registradas nesse órgão, Board of Trade, que centralizava ali o comércio do Império Britânico em relação principalmente às Américas, né? Eu usei esses documentos como fontes primárias e passar também essa parte dos fundamentos teórico-metodológicos, mas aí voltando já para essa questão do que eu abordo, né? Diante
da escolha do problema, das fontes, eu faço uma discussão que vai abarcar 2 estudos de caso, principalmente, que são a discussão que eu pego no capítulo 2, que é sobre os Calico Acts, que são os decretos ali que proíbem a venda de tecidos indianos em território inglês, tá? Dentro das fronteiras inglesas. Isso gera toda uma discussão e um embate muito forte entre Whigs e Tories, que há ali todo o interesse, por um lado, dos manufatureiros ingleses, da lã inglesa, que já estava ali, era uma das principais indústrias inglesas do período, e, por outro lado, os representantes da Companhia das Índias Orientais Inglesas, também uma companhia muito poderosa e já bastante alinhada aos Tories. Então, esse embate já coloca Tories e Whigs em lados diferentes e gera toda uma discussão que passa pela compreensão sobre o que é dinheiro, se deve exportar dinheiro ou não, sabe? Se é preciso proteger a manufatura nacional ou não. Então, uma série de debates que vão ser abordados nessa discussão, inclusive passando pelas discussões, pela experiência ibérica, principalmente dos espanhóis, em relação à proibição da exportação de dinheiro. Os espanhóis são colocados como exemplo, os argumentos giram em torno dessa experiência espanhola. Discute-se também muito a questão da decadência ibérica, tá? Como que ocorreu essa decadência, principalmente no caso da Espanha. Isso ganhou muito interesse ali dos ingleses, porque era o principal império a ser temido ali no período anterior, sobretudo ali no século XVI, pelas possessões americanas, por toda a riqueza que havia na América, a prata de Potosí, por exemplo. Então, gerava todo um temor ali por parte dos ingleses, e aquela percepção de um declínio ibérico, que aí eu faço toda uma discussão que envolve até a legenda negra, né, envolve outros fatores também, mas que isso foi assimilado pelos mercantilistas ingleses, e é um dos pontos mais interessantes para se pensar essa representação dos ibéricos, porque a todo momento a Espanha, principalmente, Portugal menos, mas a Espanha era trazida como um elemento a se pensar. Ó, eles entraram numa decadência apesar de todo o potencial que tinham, apesar de toda a capacidade que tinham ali de extrair metais preciosos. Isso fez com que os mercantilistas ingleses, apesar das diferenças que havia entre eles, tiraram algumas conclusões. Não concordavam sobre essas conclusões, mas, de maneira geral, eles tinham entendido coisas importantes ali, principalmente a questão da necessidade de ter uma economia que fosse capaz de produzir mercadorias, ter ali manufaturas fortes, ter um comércio internacional forte, e aí, consequentemente, claro, precisa ter produção de mercadorias também. Então, apesar de Whigs e Tories terem estratégias diferentes, e isso refletir nesses escritos mercantilistas ingleses, eles tiraram conclusões importantes dessa percepção que eles tiveram sobre a Espanha. No capítulo 3, um outro estudo de caso, que eu vou ver como que os mercantilistas ingleses discutiram sobre os ibéricos no contexto da Guerra de Sucessão Espanhola, que aí vou trazer todos os elementos por trás dessa guerra. Foi uma guerra muito importante, que envolveu ali toda a Europa, praticamente, e, no caso, a Espanha ficou ao lado dos franceses e Portugal ficou ao lado dos ingleses, e foi uma guerra, em grande medida, pelo controle do comércio ali das Américas, principalmente da América Espanhola. Então, colocou ali a Inglaterra e os Whigs, os Tories, muito preocupados em relação à possibilidade de ter um Bourbon, que era o Filipe V, que era neto do rei francês, a assumir o trono espanhol, que é o que ocorreu quando Carlos II morreu, não tinha sucessão, não tinha um herdeiro, e aí acabou o trono indo para o neto do rei francês, que era a principal ameaça para os ingleses naquele contexto, nessa disputa por hegemonia da economia internacional. Então, essa guerra foi de 1701 a 1713 e gerou todo um embate também entre Whigs e Tories sobre como gerir a situação, o que seria importante, o que não seria. E, claro, a representação dos ibéricos em relação à Espanha, Portugal,
apareceu de maneira muito importante, principalmente ao mobilizar os mercantilistas ingleses, pensando no quanto que eles desejavam ali ter posições de interesse, ali, conseguir tratados comerciais ou conseguir bases territoriais para construir um império forte. E nisso, as Américas Ibéricas eram fundamentais nesse projeto, apesar das diferentes perspectivas de Whigs e Tories. Estou acelerando pelo pouco tempo, mas sem poder entrar aqui nesses vários detalhes, nesses estudos de caso, queria concluir dizendo para vocês algumas questões que eu trabalhei no capítulo 1, que é o capítulo mais geral, falando das questões de como a gente pode trabalhar conceitualmente essa ideia de mercantilismo. Eu faço toda uma discussão com esses autores mais recentes, que estão repensando a ideia de mercantilismo. Entre eles, destaco o Steve Pincus, que faz uma discussão bem interessante, que apensa os Whigs e os Tories como se tivessem concepções de valor distintos, como se os Whigs acreditassem num valor potencialmente infinito, criado a partir do trabalho, enquanto que os Tories acreditavam no comércio como um jogo de soma zero, como se a riqueza fosse finita e no comércio um saísse ganhando, o outro saísse perdendo. Nesse ponto eu discordo dele, eu acho que uma contribuição melhor que a gente pode ter dele mesmo, do Pincus, é que tanto o Whigs quanto o Tories, apesar das diferenças que eles tinham projetos imperiais diferentes, eles tinham uma visão moderna sobre o Estado, uma visão moderna sobre a economia. E, nesse sentido, eu discordo de uma das principais vertentes que existem para a análise do discurso político inglês do período, que é a do John Pocock, a visão contextualista, que observa ali uma oposição ali no discurso político inglês entre virtude e comércio, como se fosse um setor voltado para uma visão nostálgica, uma visão voltada para o passado, e uma outra visão como se fosse moderna, voltada ali para as mudanças capitalistas que estariam acontecendo, que ele chama de commercial society, a sociedade comercial, que na sua abordagem aparece ali de maneira quase abrupta, como se não fosse um longo processo. Faço uma crítica a essa visão e tento pensar o mercantilismo menos a partir daquelas tentativas de encaixar em pequenos em definições em relação a determinadas políticas, determinados consensos que havia, e tento pensar a partir da riqueza que existia, as várias nuances que existiam, como que cada ator ali, cada grupo político apresentava leituras diferentes, de acordo com a inserção que eles tinham nos setores econômicos diferentes, das perspectivas que eles tinham para a economia imperial britânica, os diferentes projetos imperiais, como eu falei, e, no caso, pensar o mercantilismo mais como um discurso ali, que a gente pode definir como cumprindo ali um papel de legitimação, digamos assim, dos valores, das práticas que assentam ali as bases do que seria esse sistema histórico que é o capitalismo, que estava surgindo naquele processo. Então, acredito que o mercantilismo a gente pode pensar ele como um discurso que legitima essas práticas, como se fosse uma ideologia, que é um primeiro discurso econômico que tenta generalizar ali o interesse particular como um interesse geral, que era o que esses autores faziam. Pegava ali o interesse particular que eles apresentavam de acordo com determinado setor econômico, colocavam como um interesse da nação e colocavam como objetivo naturalizado a tentativa de enriquecer o próprio reino, enriquecer determinados setores. Então, colocar ali algumas questões cruciais para o capitalismo, com esse acúmulo interminável de capital, principal objetivo do sistema, como algo naturalizado. Eu acho que os dois lados, analisando ali as fontes primárias, os dois lados tinham assimilado esse aspecto. Então, agora o tempo está acabando, dei uma corrida para conseguir terminar. Nas perguntas a gente pode desenvolver um pouco mais, mas de maneira geral. Então, é isso, tento fazer essa abordagem do mercantilismo, repensando ele a partir dessas questões que eu apresentei. Então, agradeço, pessoal. Obrigada, Felipe. Agora eu vou passar a palavra para a Núbia. Oi, pessoal, boa tarde. Deixa só o Felipe terminar a apresentação. Eu tô tentando aqui, desculpa. Não. Como é que eu volto aqui, gente?
Acho que tem o stop share. Você... É que eu posso estar Aí, minimizando. foi. Ah, aqui foi? Foi. Ah, desculpa Deixa eu aí, ver. gente. Pronto. Vocês conseguem ver? Sim. Sim. Aliás, caso eu precise desligar o microfone, eu já peço desculpa desde já. Talvez os meus cachorros acordem aqui. Mas, enfim, dando início à apresentação, para não fugir muito do horário. Antes de mais nada, eu queria agradecer a organização da Semana de História. Me sinto, de certa forma, voltando para casa como ex-aluna da PUC. Mas, enfim, vou iniciar aqui a minha apresentação. Antes de falar sobre a pesquisa que eu venho desenvolvendo agora no mestrado, eu acredito que é importante eu falar como que eu cheguei nesse tema. Ele é, de certa forma, uma continuação do que eu já vinha desenvolvendo na graduação. Durante a graduação, eu optei por trabalhar com a questão da escravidão no 19, mas eu queria fugir desse eixo sul e sudeste, então eu selecionei a Paraíba como meu recorte espacial. Essa escolha ela se deu tanto por motivos pessoais, por eu ter nascido na Paraíba, quanto por motivos acadêmicos, até porque durante a graduação eu não tive um contato com essa historiografia da escravidão voltada para Paraíba, então eu meio que fui pesquisando por conta própria, e isso porque me causava inquietação não ter esse conhecimento dessa parte da história, então eu fui pesquisando e sob a orientação da professora Yamara, que eu acredito que muita gente aqui conhece, meio que nasceu a minha monografia. Então, como no processo de construção da monografia ainda, eu tive um contato com essa historiografia da escravidão na Paraíba e as narrativas que foram se construindo no pós-abolição, me causava inquietação saber como essas narrativas elas foram se desenvolvendo nessa região e como essas mesmas narrativas elas foram afetando aquela população, especialmente a população afrodescendente na Paraíba. E uma das coisas interessantes durante esse período de levantamento da documentação é que eu pude constatar que, por muito tempo, essa temática da escravidão foi considerado como um tema tabu, de certa forma, na historiografia, e principalmente nessa historiografia que era produzida na Paraíba. E no desenrolar do processo, eu constatei que essa forma de se fazer, se escrever a história, acabou negando, acabou criando, na verdade, uma narrativa de negação e de silenciamento e, consequentemente, invisibilização da população negra na Paraíba. E, enquanto eu fazia os levantamentos bibliográficos, a impressão que a historiografia clássica passa, principalmente essa historiografia que é produzida pelo Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba, que foi hegemônico até meados de 1970, de que a presença africana na Paraíba só é notável até o período colonial. Parece que essa população some durante o Império, principalmente em decorrência do processo de criolização e do pouco contingente de africanos que foram comerciados e foram vítimas do tráfico africano de escravizados, principalmente se a gente levar em consideração uma comparação com o Rio de Janeiro, com outras realidades como a Bahia e Pernambuco, por exemplo, até porque a Paraíba ela foi eu posso dizer, uma região periférica no comércio e no tráfico de africanos escravizados. Enfim, acabou que eu trouxe essa bagagem para o mestrado que eu venho desenvolvendo agora no PPGHC da UFRJ, Programa de Pós-Graduação em História Comparada. E, enfim, surgiu assim a minha pesquisa. Eu continuo com o recorte da Paraíba, continuo abordando a questão da escravidão, dessas narrativas que foram sendo construídas, e assim vai surgir a temática da minha pesquisa, que, como o título sugere, coloca em pauta a questão da educação. Então, me
utilizando de fontes como a legislação dos acadêmicos que são produzidos sobre o tema e a imprensa, tanto aqui no Rio de Janeiro quanto na Paraíba, eu busco compreender entender, na verdade, a contribuição dos movimentos sociais negros para uma educação antirracista, em uma perspectiva comparada, se adequando ao programa desenvolvido na UFRJ, entre a Paraíba, que eu já vinha trabalhando, e Rio de Janeiro, durante os anos de 2013 e 2013. Esse recorte temporal ele diz respeito aos 10 anos posteriores à Lei 10.639, que é compreendida como uma política curricular de promoção da igualdade racial e vista também como referencial na luta por uma educação antirracista no Brasil. E falando sobre minha segunda escolha, o Rio de Janeiro, para fins de comparação, foi justamente pelo modo como a escravidão e os movimentos sociais negros vão se desdobrando aqui. Afinal, a gente meio que acaba falando de duas realidades que são aproximadas pela experiência da escravidão, mas ao mesmo tempo são distantes, até porque, de um lado, a gente tem a Paraíba, que é uma região que não foi tão expressiva assim nessa questão da escravidão, e do outro lado a gente tem o Rio de Janeiro, que foi um dos maiores portos de entrada de africanos escravizados, um local onde a corte se estabeleceu, onde a gente tem movimentos tanto favoráveis quanto contrários, que foram bem mais explícitos. E, enfim, explicado a trajetória e as escolhas que eu fiz até aqui, eu gostaria de apresentar uma parte da minha pesquisa, lembrando que ela ainda está bem no início, então não tem tanta coisa assim. Eu optei por fazer um levantamento por partes, então os levantamentos feitos até agora são basicamente com relação à Paraíba. Aqui, o primeiro dado que eu trago é do censo de 2010, onde mais 58% da população da Paraíba ela se autodeclara como preta e parda, e aqui aparece um fato curioso, que é o de não se perceber ou de se omitir o enegrecimento dessa população no senso comum. A impressão que fica é que a raça ela é colocada em segundo plano quando você percebe essa região de fora. Olhando a Paraíba de fora, geralmente se percebe o nordestino, nessa figura meio, sei lá, emblemática assim, ou pejorativamente o Paraíba. Tanto que as imagens que são reproduzidas do paraibano, ela não se ligam com essa raiz de matriz africana. Elas são mais ligadas com o regionalismo e com os estereótipos que foram produzidos com relação a essa população. Essas aqui são algumas imagens que aparecem quando você joga nordestino no Google, por exemplo. Como vocês podem ver, são imagens, de certa forma, um pouco estereotipadas. Tá? O sertanejo, a questão da música, a questão da seca, do clima. Lembrando que essa construção é um processo, a construção do Nordeste e do nordestino no imaginário social, ela se estabelece a princípio em uma relação de alteridade com a região sul do país, uma dicotomia entre o atraso e o progresso, civilização e barbárie. E quando barbárie, na verdade, eu me refiro quando a gente pensa em aspectos do tipo coronelismo, no cangaço, na representação do nordestino como um homem violento. Em resumo, não se desassocia essa visão que se tem da população com a região. Lembrando que essa é uma visão criada por uma elite, e tratando de Brasil, uma elite branca. Enfim, toda essa construção ela vai perpassar por vários fatores, como a influência do nacionalismo, as influências da imprensa, dos literatos, e vai ser alvo de várias interpretações, até mesmo de uma positivação desse sujeito, como um homem que vai ser visto como um homem guerreiro, meio que forjado pelo clima ríspido, pela realidade difícil. Mas o ponto central é essa tentativa de omissão da negritude nessa região. Isso porque, como ressalta o Cláudio Silva Filho, o regionalismo é uma expressão, antes de tudo, da ideologia racial brasileira, que se faz necessário para a elite promover a inferiorização de grupos sociais, além de possibilitar organizar a sociedade com valores, crenças, costumes, ideias e concepções adequadas a partir de seus anseios. Partindo dessa perspectiva, onde temos um imaginário social promovido por uma elite branca
e que, no fim, põe a omitir a racialização dessa população, eu insiro no debate a atuação dos movimentos sociais negros na Paraíba. A análise que eu optei por utilizar vai perpassar alguns temas considerados transversais, como o tema de raça, classe e gênero. Quando eu me refiro à questão da raça, eu me proponho também a abordar a branquitude. Afinal, a Lia Weiner, por exemplo, ela vai defender a branquitude sendo entendida como uma posição em que os sujeitos que ocupam foram sistematicamente privilegiados no que diz respeito ao acesso a recursos materiais e simbólicos, gerados inicialmente pelo colonialismo e pelo imperialismo, e que se mantêm e são preservados na contemporaneidade. A questão da classe ela vai ser entendida aqui numa visão mais ampla, não ficando restrita apenas à questão das tensões entre classes, como também os seus valores. E com relação ao recorte de gênero, eu vou priorizar a questão das mulheres, a atuação das mulheres negras, principalmente as mulheres que são ativistas. Isso porque, durante o levantamento das fontes, eu pude perceber uma discrepância entre o nível de escolarização de mulheres negras e brancas em ambas as regiões, tanto entre si quanto entre as duas regiões. Assim, a proposta da pesquisa, no que diz respeito a esses movimentos sociais negros enquanto protagonistas, é de perceber como eles atuaram antes e após a sanção da Lei 10.639, que é o marco central da minha pesquisa. Dessa forma, apesar do recorte, eu percebi que é necessário um retrocesso temporal para eu poder entender como se deu a atuação desses movimentos no que diz respeito à pauta da educação. Lembrando que a tramitação da Lei 10.639, em específico, ela se inicia no Parlamento Brasileiro na década de 1980. Lembrando que ela foi aprovada apenas em 2003 e ainda demorou alguns anos para que ela entrasse, de fato, no debate social. Eu também busco averiguar como esses movimentos abordam a questão da aplicabilidade da lei, afinal, se tratando especificamente da Paraíba. Os textos abordados, até o momento, eles apresentam alguns pontos em comum, como a alegação de desconhecimento, assim como as tensões e as resistências por parte dos educadores, do poder público e da própria população. E aqui entra a questão do porquê eu trabalhar com a questão da educação, e especificamente da educação antirracista. A Nilma Lino Gomes ela vai dizer que a educação não é um campo fixo e nem somente conservador, ele se configura como um espaço-tempo inquieto, que é ao mesmo tempo indagador e indagado pelos coletivos sociais diversos. E é assim que eu busco abordar essa questão da educação. Sendo a educação um espaço-tempo passível de indagar e ser indagado, eu busco entender como os movimentos sociais negros vão enxergar esse espaço, vão questionar e vão atuar sobre eles. E antes de mais nada, a educação antirracista aqui ela vai ser abordada através de uma visão decolonial. Para isso, eu vou me utilizar dos chamados intelectuais decoloniais. E se tratando da decolonialidade no campo educacional, ela aparece conectada à denominada pedagogia decolonial. E entendemos essa pedagogia como um meio de se expressar as formas como o colonialismo ele constrói a desumanização de grupos não hegemônicos e historicamente subalternizados, e também pensando nas possibilidades de crítica teórica ao eurocentrismo do conhecimento. Assim, decolonizar no campo educacional iria além do descolonizar, que diria respeito a um caráter de denúncia dessas estruturas coloniais. Decolonizar seria propor outras pedagogias, que é como faz os movimentos sociais negros, e além dos processos de ensino e transmissão de saber. A opção por trabalhar com a questão da educação antirracista, ela se deu após averiguar algumas questões. Primeiro, como utilizamos como fonte a legislação, constatamos os impedimentos legais, assim como os impedimentos sociais, que tentaram privar a população negra do acesso à educação. Por outro lado, as fontes também relatam as iniciativas para a escolarização dessa população negra, desde o período colonial, mas é durante fins do século XIX, início do século XX, já no período da República, que a gente consegue perceber a atuação maior dos movimentos sociais negros, e
especialmente em fins da década de 1970, esses movimentos eles passam a denunciar de maneira mais enfática e sistemática a escola como um espaço excludente, discriminatório, lembrando que é no ambiente escolar que a maioria das crianças negras elas vão ter a experiência do racismo estrutural pela primeira vez, e também como disseminador de uma ideologia racista e que, consequentemente, viabiliza a experiência histórica de africanos no Brasil e de seus descendentes. A partir daí, a gente passa a notar propostas de ações pedagógicas, tendo como protagonistas professores e ativistas negros ou não, e se tratando desses professores que são negros, que são ativistas, que, de certa forma, são forjados dentro desses movimentos sociais. Eu trago o Gramsci para pensar esses intelectuais orgânicos, que são professores ou ativistas que estão comprometidos com a necessidade de se revisar o currículo acadêmico, lembrando que eu vou entender esses currículos na minha pesquisa como arranjos de poder, são elementos que estão longe da neutralidade. Então, todavia, apesar da longa trajetória, as ressonâncias do processo de promulgação da Lei 10.639, elas só vão ser observadas no plano institucional da Paraíba apenas em 2006 e restrita à capital, João Pessoa. Nesse ano ocorre um debate entre os órgãos públicos, como a Secretaria de Educação, a Assessoria da Diversidade Humana, que foi extinta em 2012, e a Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres, em parceria com várias organizações negras locais, para estabelecer as diretrizes para a implementação da Lei 10.639 em João Pessoa. No ano seguinte, o Conselho Municipal de Educação ele aprova essas diretrizes, porém, 4 anos mais tarde, em 2010, é que foram realizados os debates na esfera estadual, onde se aprovou o Plano Nacional das Diretrizes, que foi publicado pelo MEC em 2009. Em suma, a Lei 10.639 e as diretrizes elas só foram reconhecidas pelo governo da Paraíba 7 anos depois da promulgação da lei. Ao que tudo indicava, parecia que a Secretaria Estadual de Educação se encarregaria de implementar não só a Lei 10.639, assim como a Lei 11.645. Contudo, em 2011, se iniciou uma nova gestão, e durante essa gestão foi publicado um documento com as diretrizes da política educacional com um viés mais universalista, intitulado Paraíba Faz Educação. Nesse documento é possível verificar várias ações propostas, todavia as 2 leis elas não são citadas. Criou-se também o Fórum Estadual de Diversidade Étnico-Racial, que era um órgão misto. Ele esteve ativo, sobretudo, entre os anos de 2010 e 2012, na articulação de várias ações para a implementação da Lei 10.639. Eu destaco também as iniciativas das universidades públicas da Paraíba. Nessa questão, eles contribuíram com a institucionalização dos NEABs, que são núcleos de estudos e pesquisas afro-brasileiros. E, por fim, nessa onda de avanços e retrocessos, percebe-se que a sociedade civil, especialmente os movimentos sociais negros locais, dentro do possível, eles têm pressionado o governo e reivindicado a aceleração na implementação de políticas públicas no combate do racismo na Paraíba. E já concluindo a minha fala, para não ultrapassar o tempo, essa é a parte do levantamento feito sobre a questão da educação antirracista na Paraíba. Eu espero que eu tenha conseguido expressar as dificuldades e os avanços e retrocessos com relação à educação antirracista, assim como a tendências negras. E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, Núbia. Parabéns pela sua pesquisa. Eu gostei muito. Enquanto você falava, né, eu estava aqui pensando, eu ia perguntar justamente para você como foi essa implementação, se você já estudou essa implementação da lei, né, na Paraíba, como os professores, talvez o livro didático começaram a se moldar a lei, né, e como os movimentos antirracistas
da Paraíba viram essa lei, talvez se eles estão se movimentando a partir disso, se você já viu alguma coisa sobre. E parabéns, eu acho muito interessante, porque às vezes as pesquisas ficam muito voltadas para o eixo Rio e São Paulo, ou até como a gente viu na mesa hoje mais cedo, quando a gente estuda educação, a gente fica muito pautado nessa questão de ensino médio, fundamental, e a gente esquece do ensino EJA, sabe? Então, muito boa essa apresentação. Muito obrigada. Eu posso responder? Então, sobre o que vocês tinham falado sobre a questão da implementação, os autores que eu pesquisei até agora, a maioria deles destaca essa questão das dificuldades, principalmente com relação ao material didático. Muito do material didático ele é produzido justamente por esses professores que fazem parte do NEAB, assim como os professores que atuam nessa pauta de reivindicações, que abordam essa questão de incluir essa temática. Muitos deles saem, tanto que eu falo sobre os intelectuais orgânicos, justamente por isso. Muito partiu das iniciativas deles mesmos. Então, eu não tenho como desassociar o ensino básico do que é produzido nas universidades. Então, a princípio, quando eu conversava com a Yamara, a gente tinha estipulado esse recorte de trabalhar com Fundamental 2, mas eu vi que eu teria que voltar um pouquinho e recorrer ao que está sendo produzido nas universidades. Então, em um dos textos que eu estava lendo essa semana, por exemplo, uma das professoras que ela sai de dentro do NEAB, ela vai atuar em escolas quilombolas na Paraíba. E a questão das escolas quilombolas, do quilombo, já é um outro campo, até porque as pessoas não falam sobre a questão do quilombo na Paraíba. Acredito que muita gente nem saiba que ainda tem isso lá. Mas essa questão da educação quilombola, do EJA, são coisas que, por questão de tempo, são só 2 anos do mestrado, eu optei por não abordar. Então, eu vou ficar apenas com a escola pública na zona urbana. Então, eu não sei se eu respondi essa pergunta. Mas é basicamente isso. É muita dificuldade de se implementar. Eu tenho até um colega no PPGHC, que ele é deputado aqui no Rio, e ele fala que é muito difícil essa questão de implementação da lei, até porque isso vai esbarrar também numa questão religiosa. Eu também não tenho como fugir dessa questão religiosa, lembrando que a maioria dessas crianças, principalmente as crianças aqui na favela, que elas vão frequentar, elas fazem parte de uma família protestante, ou seja, até por falta de conhecimento mesmo, já se demoniza, assim, sabe, a questão da história e cultura afro-brasileira. Então, é uma resistência de todos os lados, sabe? Aí entra a questão do porquê essa resistência, sabe? Que narrativa é essa que impede que essa lei seja implementada? Que embates são esses? Que tensões são essas? Mas é basicamente isso. Não teve tanto avanço assim quanto eu imaginei no início da pesquisa. Obrigada, Núbia. Agora eu vou passar a palavra para a Ana Clara. Quem tiver perguntas, comentários, pode mandar aí no chat. Ana, temos alguma pergunta? Então, aqui no chat, o Marconi acabou de mandar uma pergunta para a Núbia. Ele escreveu assim: Núbia, de forma geral, teria alguma indicação de leitura que aborda a questão racial na Paraíba? Então, uma das autoras que eu utilizo bastante, até porque eu
priorizo mulheres negras que estão produzindo, da professora Solange Rocha. Ela é professora da UFPB. Eu posso dizer que ela também é ativista, até porque ela esteve presente nesse debate sobre a implementação das diretrizes da Lei 10.639 na Paraíba. Pessoa, na verdade, ela é uma crítica ferrenha dessas dificuldades. Ela tem um livro bastante interessante, que é acho que A Paraíba Oitocentista, se eu não me engano. Eu vou dar uma olhada aí, viu, pelo chat, que a minha memória é horrível. Mas eu gosto muito da produção dela. E desde a graduação, ela é das minhas bases, assim, meus referenciais teóricos. Bom, obrigada, Núbia. Eu tenho uma pergunta para o Tomás, assim, não é diretamente para a pesquisa dele, porque, bom, eu sou um pouco ignorante no meio Tolstói, mas se ele está, né, entrando nessa pesquisa e entrando bem na crítica que o autor faz à história, eu queria saber se, para uma pessoa que está iniciando, qual romance ele recomenda começar. Romance para começar com Tolstói. Exatamente. Cara, eu acho que, assim, tem um livreto muito pequeno do Tolstói, que é um romance fantástico, que é A Morte de Ivan Ilitch, porque o tema da morte é um assunto muito recorrente na obra de Tolstói, tanto em Ana Karenina, Guerra e Paz. Acho que todos os romances e contos do Tolstói abordam essa questão. E A Morte de Ivan Ilitch, acho que trabalha com pontos centrais na obra do Tolstói. A questão da morte, a religião como chave de compreensão da vida, a incapacidade dos seres humanos entenderem os fenômenos que os cercam. Eu recomendaria A Morte do Ivan Ilitch, um baita romance. Tem uma tradução da editora 34 que é sensacional. Isso que eu queria saber também, porque eu estava lendo sobre Ana Karenina e eu não sabia qual edição seria melhor comprar. Mas, assim, se a editora 34 é boa, tudo então que é da editora 34 é fantástico, mas a Companhia das Letras também tem ótimas traduções que são feitas pelo Rubens Figueiredo, que é ótimo, assim, tanto da Companhia das Letras quanto da 34. Vai dentro. Beleza. E outra coisa que eu queria saber também, já que você está estudando essa... Eu não entendi muito bem, você disse que ele faria uma crítica à história como ciência, essa visão de história como ciência. Como é para você, assim, estudar isso? O que você acha? Peraí. O áudio falhou da pergunta. Acho que foi mal. Voltou? Voltou. Tá bom. Como você consegue analisar isso, assim, já que a nossa formação é bem voltada para essa mentalidade, né? A gente não sei se eu estou falando certo, vocês podem me corrigir se vocês discordam, mas eu acho que a gente tem muito essa formação na nossa faculdade, na nossa graduação, a gente estuda autores que realmente reafirmam essa coisa da história como ciência o tempo todo. Então, como você analisa essa crítica? Cara, assim, eu acho que a crítica do Tolstói ela está inserida dentro de um contexto histórico muito específico, encontra, obviamente, limites, né? O Tolstói, em diversos momentos, ele força até mesmo a realidade dos fatos históricos para ressaltar o seu argumento. Mas eu acho que a gente sempre tem que levar acho que é uma crítica pertinente essa transformação da ciência como algo puramente científico, acadêmico, porque, assim, até mesmo lendo Hayden White, outros autores, você tem um aspecto literário na escrita, na prosa historiográfica, você tem um aspecto narrativo, você tem a construção de um argumento que se dá por um viés argumentativo, Acho que existe um aspecto literário na escrita historiográfica que não pode ser ignorado. Assim. Isso daí eu não sei se eu respondi. Agora eu vou ler rapidinho uma pergunta do Teófilo para o Felipe. Ele perguntou se os ibéricos teorizam sobre o mercantismo. Mercantismo seria mercantilismo? Acho que ele... Não sei se ele escreveu errado. Eu acho que ele quis dizer mercantilismo. Mercantilismo. Não, então, se eu entendi bem, está perguntando se os ibéricos produziram textos mercantilistas. Imagino que seja isso. Porque teorizar sobre o mercantilismo, na historiografia, sim, vários autores teorizaram sobre o mercantilismo. Mas, como eu falei, é um conceito que surge já no final do século XVIII, aos poucos vai ganhando mais repercussão e vira um grande tema aí da historiografia, que recebe várias contribuições clássicas pelas
várias historiografias nacionais que a gente tem. Mas se ele está perguntando sobre se os ibéricos tinham uma literatura mercantilista, há sim autores que apontam. Ali existe sim um pensamento econômico dos ibéricos já lá no início já do século XVI e tal. Então, não é o tema da minha pesquisa. Como eu falei, eu estudo o mercantilismo inglês. Agora, e a representação dos ibéricos no mercantilismo inglês, mas com certeza a literatura mercantilista dos espanhóis, portugueses, também é um assunto muito interessante e tem sim uma literatura que, como eu falei, né, considera o mercantilista como um conceito colocado posteriormente, gera todo um debate, né, do que é mercantilismo, o que não é, e aí geralmente a historiografia ressalta o mercantilismo inglês, mas existe sim uma literatura que a gente pode chamar de mercantilista em Portugal e na Espanha. Obrigado. Desculpe ter escrito errado aí. Não, imagina. Felipe, eu vou continuar falando com você rapidinho. Eu fiquei com um questionamento, assim. Também não é exatamente sobre a sua pesquisa, eu queria pedir perdão, porque eu não tenho muito conhecimento na área de moderna. Eu fugi bastante de moderna durante a graduação. Sim. Mas também fiz isso, mas olha onde eu acabei. Mas eu queria saber, assim, como você disse que é professor na educação básica, né? E como na sua pesquisa você relaciona muitos autores, né, que teorizam bastante, que relacionam política e economia, e a gente não tem esse hábito de levar esses autores para a educação básica. Eu queria saber se você considera a sua pesquisa, assim, você acha que você conseguiria levar isso para uma sala de aula, assim? Então, eu acho que a gente sempre pode trazer elementos da nossa pesquisa para a sala de aula, tentar ao máximo ali, com, claro, o cuidado necessário para você trazer algo inteligível, trazer algo que não no sentido de que os alunos não consigam aprender, né? Porque acho que é um erro a gente pensar que se a gente trouxer algo muito complexo, os alunos vão entender. Os alunos entendem coisas muito complexas. Muitas vezes eu dou aula para 6º ano, 7º ano, eles surpreendem a gente, muitas vezes. Trazem questões super complexas e têm total capacidade de aprender coisas que a gente pode considerar difíceis. Então. Mas, claro, a gente não pode trazer coisas que demandam ali uma base conceitual, né, que demandam um certo conhecimento anterior. Então, a gente não pode queimar as etapas. Né? Não existe uma fórmula. Eu acho que se existir algum professor que tiver uma fórmula assim, eu vou querer muito saber. E cada um de nós, na nossa prática, a gente vai aprendendo muito, a gente vai dosando. Com certeza que há professores mais experientes que vão poder dar o seu relato, mas eu tento ao máximo trazer tudo que eu consigo aprender na minha pesquisa para a sala de aula. Eu acho isso muito enriquecedor, é muito bom. E é claro que a gente vai ter que ir testando, vendo a melhor maneira, mas eu tento sempre trazer esses elementos na medida que for dar uma aula, por exemplo, a gente vai, em vez de ficar restrito ali àquela definição do livro didático, que às vezes é um pouco pobre, né? Recentemente mesmo, eu estava dando aula, aí vem aquela questão, pacto colonial, tem a ver com essa discussão que a gente está tendo, da história moderna, do mercantilismo. Então, vem aquela definição pronta, acabada, a gente tenta, na aula, sem confundir a cabeça deles, sem, na prova, cobrar deles a compreensão de um historiador especialista, né? Mas na aula, eu gosto de falar de que não é bem assim, sabe? Colocar ali os poréns, tentar chamar a atenção deles, de que as coisas são mais complexas, tentar apresentar uma definição melhor. Acho que na aula a gente tem esse espaço. Claro, cada turma é diferente. Tem turma que você vai ter que trabalhar de um jeito, tem turma que vai ter uma abertura maior, depende muito. Educação é isso, né? É essa troca, e a gente vai aprendendo nessa troca. Então, eu acho que tem sim espaço, e eu acho mesmo que a gente tem sempre que tentar, pelo menos tentar introduzir esses elementos que a gente estuda para a sala de aula. Caso contrário, eu acho que perde todo o sentido, né? Acho que a pesquisa só é uma pesquisa se ela pode ser levada à frente, se ela é inteligível, se ela serve, né, tem alguma contribuição para a compreensão da história. E, claro, isso também é válido na sala de aula, apesar de ser um outro contexto.
É isso. Sem a pretensão de oferecer o caminho, assim, mas que eu penso. Tá bom, muito obrigada, Felipe. Acho que eu posso dizer por todo mundo, as pesquisas que foram apresentadas hoje foram muito boas. Parabéns a todos os alunos e é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso evento até agora, né? Que só começou, a gente tem a semana toda pela frente. Temos mesas, temos apresentações de alunos ainda, temos lives. Hoje à noite vai ter uma live às 7 da noite. Isabela, quer falar mais alguma coisa para a gente encerrar? Acho que é isso, gente. Agradecer a presença de todos. Estamos tendo um público muito grande, estou muito feliz por isso. E muito obrigada. Se o Instagram voltar, né, vamos ter live hoje ainda, às 7 horas. Torcer para o Instagram e para o WhatsApp voltar. E amanhã nossa programação segue. Muito obrigada. Parabéns pelas pesquisas, gente. Parabéns, galera. Obrigada. Obrigada pela Tchau. presença.